você toma decisões hoje? Como você direciona a sua equipe? Se você faz isso muito a partir da sua visão, das suas percepções, sem embasamento em métricas de desempenho, sinto muito te informar que você não está sendo um bom líder ou gestor para a sua equipe. Você está, no máximo, sendo só mais uma pessoa com opinião dentro da empresa. O líder não é pago para ter opinião. Como bons gestores de pessoas, de processos, de resultados, de negócios, precisamos saber olhar para números. Precisamos saber embasar a nossa análise em fatos, em dados concretos. Isso é importante para que a gente tenha uma análise clara da situação, para que a gente consiga acompanhar um histórico dentro dos mesmos critérios e para que a gente também consiga alinhar com a nossa equipe o que significa ter um bom resultado. Então, eu espero um bom resultado, a empresa precisa ter um bom resultado, o seu setor precisa trazer um bom resultado. Nós precisamos melhorar tal coisa, nós precisamos melhorar o resultado. O que significa isso? O conceito de resultado sempre deixa margem para interpretação quando não está associado com algum dado concreto, com algum direcionamento muito específico. E é para isso que usamos, então, as métricas de desempenho dentro da empresa. É sobre tudo isso que eu vou falar nessa e nas próximas aulas. Você precisa saber criar uma língua universal aí dentro da empresa, aí dentro do seu setor, para que todos se embasem e se direcionem para aquele mesmo objetivo. Você não pode ter uma gestão, um resultado trazido para a empresa à base de opiniões, de preferências, de percepções. A gente tem que olhar para o que está funcionando e o que não está funcionando. Falamos isso aqui, né, no MLDP. E o que vai mostrar o que está funcionando ou não está funcionando são números, são dados, tá? Então a gente precisa aprender a trabalhar com métricas de desempenho. Existem algumas teorias, inclusive, que falam da diferença, eu vou até escrever sobre isso aqui. Algumas teorias falam da diferença entre líder e gestor, tá? E, em resumo, elas falam que o líder, ele se direciona a pessoas e o gestor se direciona a dados, resultados, números. Na minha visão, Camila, não é possível, na prática, na realidade, fazer essa separação. Um líder não vai conseguir direcionar bem pessoas sem saber analisar números, sem saber analisar resultados. Da mesma forma, um gestor, se ele não souber direcionar as pessoas, se ele for muito bom com números e com resultados e não souber direcionar as pessoas para o atingimento daquilo, ele também não vai ser um bom líder, um bom gestor. Então, na minha visão, eu não gosto de trabalhar com esses papéis separados, tá? Eu acho que na teoria até pode ser que faça sentido, na prática não acontece. Então, é importante que você entenda que eu gosto de trabalhar e que é mais produtivo, e com todos os especialistas com quem já trabalhei, todas as empresas que passei, com quem já perguntei sobre essa divisão, concordaram comigo. A gente precisa ser um mais aqui, ó, mais, tá? Não é líder ou gestor, eu preciso ser um líder de pessoas em conjunto com um gestor de resultados, de números. Faz sentido até aqui? E quando a gente fala em métricas de desempenho, quando a gente fala em resultado, é preciso que você também saiba que toda métrica de desempenho precisa estar relacionada a algum processo da empresa e, principalmente, a alguma meta organizacional, tá? O que é uma métrica? A métrica é uma unidade de medida. Então, vou trazer um exemplo fora do ambiente da empresa para ficar claro. Quando a gente fala em dieta, quando a gente fala em saúde, eu meço, por exemplo, a vitamina D, eu faço exame de sangue para medir vitamina D, para medir colesterol, eu peso, né, na balança, se eu estou em dieta, eu subo na balança para ver o meu peso, ou eu tiro medidas para ver os centímetros. Centímetros, quilos, unidades lá do sangue do colesterol, unidades lá da vitamina C no sangue, isso são as métricas. Métricas é a unidade de medida, tá? Quando a gente traz para dentro da empresa, as métricas são unidades de medidas que vão me ajudar a medir, tangibilizar e
especificar o desempenho. Desempenho do quê? De algum processo, desempenho de alguma equipe, desempenho de alguma ação, de algum plano. A empresa está indo na direção da meta que a gente tem, tá? E para isso, a gente também precisa sempre olhar para dentro do processo. Eu falei isso um pouquinho nas aulas do passo 3, tá? E a gente vai voltar nisso nas próximas aulas também. O passo 3, que é o passo anterior, e esse passo 4 são complementares, andam paralelamente, tá? Todo o processo, ele precisa estar direcionado, quando a gente vai analisar o processo, né? E principalmente as métricas, elas precisam ser usadas dentro de um processo para me mostrar onde a empresa está ganhando dinheiro e onde a empresa está perdendo dinheiro, tá? Mesmo que o seu setor não seja o setor comercial. Se você é dono da empresa, você precisa ter esse olhar aqui para todos os setores. Se você é de algum setor, o setor operacional, o setor de logística, o setor de atendimento, por exemplo, pode ser que você não está diretamente relacionado com o faturamento. Não é você ou a sua equipe que faz a venda, mas os processos do seu setor sempre têm que ter alguma função ali para fazer a empresa ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro e perder menos dinheiro. Setor de compras, ele tem que fazer a melhor compra possível dentro do orçamento que você tem, com a qualidade que a empresa precisa para produzir algo, entregar algum serviço, tá? Manutenção, setor de manutenção, ele tem a manutenção preventiva, ele tem a manutenção corretiva. Então, que ações, que processos eu preciso ter ali, por exemplo, para diminuir o meu custo com manutenção? São coisas que a gente precisa medir numericamente. Eu não posso deixar só na base do achismo, na base da percepção, tá? E, então, as métricas, né? Em qual etapa do processo? Deixa eu voltar até aqui. Eu tô com o mesmo flipchart das aulas do passo 3, quando eu falei sobre processos, tá? Então, de novo, se você não assistiu às aulas do passo 3, aqui, ó. Então, aqui, ó, esse processo, eu expliquei lá na aula, a gente foi desenhando esse processo juntos na aula, tá? Então, se você tá assistindo aqui direto, sem assistir a aula do passo 3, recomendo que você volte lá nas aulas para entender essa baguncinha aqui, porque eu falei que processo a gente define assim, a gente desenha e a gente revisa assim também, desenhando, riscando para lá e para cá. Esse é um exercício que você faz junto com a sua equipe, tá? Então, aqui, ó, é um processo de follow-up de orçamentos não fechados, é um acompanhamento e recuperação das pessoas. Quais são as partes, né? Então, a cada setinha aqui, ó, ops, já me risquei toda. A cada setinha aqui, ó, é um avanço do processo. Ele começa aqui, né? Recebe os orçamentos não fechados. Aí ele manda mensagem, ele liga. Se ele ligou, a pessoa atendeu? Sim, ele vai para esse caminho. Se não, quantas vezes ele continua tentando? E aí, eu começo a medir dentro dessas etapas aqui. Então, por exemplo, ele recebeu, em verde aqui, tá os números desse processo. Então, o Gustavo recebeu da área comercial 30 orçamentos não fechados na última semana. Ele ligou, ele mandou mensagem, dos que ele ligou, 15 atenderam. Então, metade, 50% dos orçamentos recebidos por ele, que foram os não fechados, atenderam alguma ligação dele. Dos que atenderam, quantos fecharam? Aqui, 5 fecharam. Então, 30% dos que atenderam, fecharam. 5 de 30 dá 5, mais ou menos 15, 18%. Não fiz essa conta agora de cabeça, eu não vou saber fazer. 5 pessoas de 30 dá mais ou menos 15%. Então, significa que aí você começa a ter um parâmetro, tá vendo? Nesse mês, dos orçamentos não fechados que chegaram para o Gustavo, 15% foram convertidos depois. Quando você começa a criar um histórico disso, você começa a tomar, o que eu falei no começo da aula, melhores decisões. E aí você começa então a pensar, pera, então se só 15% dos que chegam para ele fecha, e eu preciso fechar mais um valor total ali, ou eu preciso que cheguem mais orçamentos para ele, porque a conta final é só 15% de conversão, então eu preciso fazer mais orçamentos chegarem, ou eu posso também trabalhar nas etapas intermediárias. Espera,
só metade atendeu. Será que tem alguma alternativa que eu posso usar para que mais da metade o atenda? Será que ele está ligando nos melhores horários? Para os que atenderam, só 30% dos que atenderam fecharam. Será que ele está usando bons argumentos? Será que a gente consegue dar algum bônus, alguma oferta, alguma carta maior para ele negociar nesse momento? Só que percebe como tudo isso está sendo embasado por números de um histórico que nós temos? Quando eu olho para um mês que está indo muito mal, por exemplo, como eu sei se aquele mês é atípico, se é uma realidade, eu preciso ter um histórico, tá? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Nenhuma métrica diz nada sozinha, eu tenho que inseri-la numa linha do tempo. Então, dentro desse processo, eu uso as métricas de desempenho para entender onde eu estou perdendo dinheiro aqui. Então, aqui eu já cheguei, esse é um processo especificamente de vendas perdidas, né? Então, se ninguém atuar aqui em cima, eu já perdi toda essa possibilidade de venda aqui. Mas dentro desse processo, então aqui, dessa etapa para essa, dos 30 orçamentos que chegaram para ele, só 15 atenderam uma ligação. Então, aqui ele está perdendo dinheiro. Aqui ele está perdendo dinheiro, aqui ele está ganhando, aqui ele pode ganhar mais. Então tem junto com a mensagem, o que ele manda? Será que ele manda alguma apresentação diferente? Será que ele manda um brinde dentro de um prazo, se a pessoa falar com ele? Então, a partir das métricas, as métricas são o ponto de partida. Tá fazendo sentido até aqui? A partir das métricas, eu tangibilizo a produtividade, métrica de o quê? Desempenho. Então, a partir das métricas, eu meço o desempenho do Gustavo, eu meço o desempenho do processo e eu olho para elas como um norteador para que eu, então, tome melhores decisões e direcione tanto, talvez, algum ajuste de processo, quanto algum treinamento de competência melhor do Gustavo, por exemplo, que é o responsável por esse processo especificamente aqui. Faz sentido? Agora, de novo, a métrica é a unidade de medida. Você pode medir infinitas coisas dentro da empresa. Agora, eu preciso sair medindo tudo? Não. Eu vou olhar dentro do processo o que está diretamente relacionado a me fazer ganhar mais dinheiro, fazer a empresa ganhar mais dinheiro ou perder menos dinheiro. É isso que a gente mede. Começa por aqui. Tá? E tudo isso direcionado a alguma meta organizacional. O que a gente quer no momento? Aumentar número de clientes, aumentar faturamento, aumentar lucratividade. Ué, Camila, tudo isso não é igual? Não. Não, não, não. Inclusive, você pode estar fazendo vendas que estão te fazendo perder dinheiro. Se você não está acompanhando a lucratividade, se você não está acompanhando os custos para entregar aquela mercadoria ou aquele serviço. Tá? Então, por isso que você precisa ter aí sempre números para embasar as suas decisões e os seus direcionamentos, principalmente falando em uma mesma língua que você e a sua equipe, saindo de uma gestão a partir de achismos e percepção e olhando para o que é o bom resultado. Fica claro, então, o bom resultado é tanto. No caso lá do Gustavo que eu dei, será que ele consegue fechar 100%? Se chegam para ele 30 orçamentos não fechados, a meta dele é fechar todos? Isso é possível? A gente sabe que dentro de uma realidade não, né? Tem muitas pessoas que só perguntam o preço, pedem orçamento por pedir, é normal e tal. Agora, quando eu tenho um histórico, eu posso falar para ele, não, pera, é comum que o ideal é que ele recupere pelo menos aí 30%, hoje ele está em 15%. O ideal, pelo nosso histórico, pelas nossas possibilidades, é 30%. Vamos trabalhar para chegar nesse número. Então, o bom resultado se torna tangível. É algo ali específico, é os 30%, atingiu ou não atingiu. Então, não é uma questão de o Gustavo, você não gosta do trabalho do Gustavo, ou o Gustavo está sendo bom ou não está sendo bom. Às vezes ele está sendo bom na argumentação, mas não está funcionando. Não está sendo suficiente para atingir aquele resultado. E principalmente falando de uma empresa que é um ser vivo dentro de um mundo que tudo muda o tempo inteiro, o comportamento do consumidor muda, o comportamento da equipe muda e as estratégias e as ações têm que mudar também constantemente. Então, a gente vai ter os números para embasar a gente nessa direção e nesse sentido. Fez sentido?
Ficou claro para você? Qualquer dúvida, deixa aqui para mim que eu te respondo nessa aula, manda no grupo de WhatsApp, fala com o Drico, com o tutor, pra gente também esclarecer para vocês, tá? Agora, para finalizar essa aula, eu quero que você já comece a pensar aí. A gente vai continuar esse passo aqui, eu vou continuar as próximas aulas falando mais sobre métricas, metas, qual é a diferença, indicadores, bonificações. Será que toda vez que eu tenho que colocar uma meta, eu tenho que dar alguma bonificação? Vou falar sobre isso nas próximas aulas, mas desde já, eu quero que você comece a pensar aí. Quais são os 2 principais processos-chave da sua área ou da sua empresa que hoje mais estão relacionados com um aumento de ganho ou com uma diminuição de perda de dinheiro? Começa já, identifica aí. Quais são os processos hoje do seu setor, da sua área e da sua empresa que estão diretamente relacionados com esses resultados aqui? A gente começa por aí, onde eu vou atuar diretamente para fazer o ponteiro já mexer para cima, para ganhar mais dinheiro, e para baixo, para perder menos dinheiro. Aqui, quando eu falo em perder dinheiro, desperdício de tempo, retrabalhos na equipe, desperdício de material, tá ligado com perder dinheiro. Toda vez que você paga uma mesma hora, um mesmo salário para que a pessoa faça 2 vezes a mesma coisa, você tá desperdiçando dinheiro ali. Desperdício de oportunidades. Então, será que não tem clientes que poderiam estar comprando mais coisas de você ou voltando mais vezes para comprar para você, de você, e por acaso estão soltos por aí, que a gente tem que ir atrás deles? A gente está fidelizando? A gente tem, inclusive, pesquisas de satisfação? A pesquisa de satisfação é um relacionamento que a gente tem ali com o nosso cliente, que eu crio métricas de desempenho para poder medir e monitorar a satisfação. Ah, eles só elogiam. Tá, eles elogiam quanto? Ah, você tá vendendo bem? Tô vendendo bem. Ok, vendendo bem quanto? O que significa? Eles só elogiam, eles gostam muito, os clientes gostam muito quanto? É isso o que a gente tem que aprender a fazer. Nós temos que aprender a pensar assim. Vai chegar num ponto, quando você aprende a ver dessa forma, né? O meu objetivo nesse momento do programa é que você aprenda a descolar, né? Eu falei isso nas aulas do passo 3. Pessoas e competências e comportamentos de processos de resultados, números, métricas. Quando você aprende a pensar dessa forma, você vai ver que fica praticamente impossível você tomar alguma decisão sem antes consultar os números. Você não vai saber dizer se faz isso, se faz aquilo, se vai para esse caminho, se vai para outro, sem você antes saber os números. Porque senão você vai simplesmente estar fazendo uma aposta ali, é na base do achismo. Às vezes a gente vai ter que apostar porque a gente não vai ter certeza. Mas é importante a gente olhar para números, para históricos, para que a gente consiga se direcionar melhor. E sermos aí um líder e gestor, um bom líder e um bom gestor de pessoas, resultados e objetivos aí da empresa, tá? Então, identifica aí os 2 principais processos-chave que você quer revisar e já olha para as métricas. Você tem as métricas das etapas do processo? Você talvez tenha a métrica lá no final, né? É muito comum que a empresa tenha a métrica do comercial, do faturamento. Tá, mas você tem as métricas das etapas intermediárias? Você vendeu 10 mil no mês. Ok, mas esses 10 mil... foram de quantos orçamentos? 10 orçamentos, R$1.000 por orçamento. Ok. E quantos orçamentos foram emitidos? Ah, foram 20 orçamentos emitidos e você fechou 10, então você fechou 50%. Agora, será que foram 100 orçamentos emitidos e você fechou 10 orçamentos? Você fechou 10%. Será que não daria para fechar mais? Vamos olhar para estudar isso, tá? Então você precisa não só acompanhar o resultado final lá do processo, você precisa saber também acompanhar as etapas intermediárias. Faz sentido? Te vejo na próxima aula então. Faz esse exercício aí, identifica os 2 processos-chave que mais hoje te ajudam a ganhar dinheiro ou perder menos dinheiro e identifica se você tem as métricas das etapas intermediárias e deixa no comentário aqui pra mim que eu vou te ajudar. Se você não tem, eu vou te ajudar a identificá-las e se você já tem, eu vou te direcionar para como você usa elas para tomar melhores decisões. Combinado? Até a próxima aula!